Oi, galera. Vamos procurar alguns bolões aqui da Loteca aqui, dentro de bolões oficiais da Caixa Econômica. Vamos procurar algum bolão que se enquadre aqui o mais preciso possível com os nossos palpites. Então vamos lá, vou estar usando esse aplicativo aqui. Vou acessar ele aqui. O que ele faz aqui? Ele me mostra aqui todos os jogos da Loteca 1191. Loteca 1191, que é a loteca atual. Então ele me mostra aqui os 14 jogos. Vamos estar selecionando aqui. Vamos usar duas estratégias aqui. Uma estratégia simples aqui. Uma estratégia todo mundo coluna 1, todo mundo coluna 1. E a segunda estratégia, vamos botar 6 triplos. Uma estratégia de 6 triplos aqui nos jogos finais. Beleza? Então como é que a gente vai fazer aqui? O que eu quero aqui? Vamos primeiro para a coluna 1, tá? Primeiramente, tudo coluna 1 seco. Tá, tudo seco. Vamos botar só até o jogo. Vamos botar só até o jogo 13. Aí o jogo 14 aqui, aí é invariável aqui, tá? Aí, ou seja, o que eu quero aqui é que ele ache algum bolão que dos jogos da coluna 1 até a coluna 13 seja tudo coluna 1. Vamos ver se ele acha alguém nessa característica. A gente viu que não tem, tá? Ou seja, ninguém apostou tudo seco aqui, tá? Fortaleza seco, Avaí seco, tudo coluna 1 seco. Então, qual vai ser a minha opção aqui? Eu vou querer a opção de ao menos. Ou seja, em vez de ser Palmeiras seco, eu quero um bolão que pelo menos tenha Palmeiras, tá? Que pelo menos tenha um Palmeiras. E a mesma coisa com os outros jogos. Que tenha pelo menos o São Paulo, que tenha pelo menos o Fluminense, que tenha pelo menos o Atlético Mineiro, que tenha pelo menos o Grêmio, que tenha pelo menos o Sport, que tenha pelo menos o Liverpool, que tenha pelo menos o Nottingham aqui, que tenha pelo menos o Fulham, que tenha pelo menos o Manchester, pelo menos o Avaí, pelo menos o Atlético de Bilbao e pelo menos o Fortaleza. Pelo menos o Vitória também, tá? Então, de todos os jogos, tem que ter pelo menos a coluna 1. Então, vamos ver se ele acha algum bolão assim. Vou mandar procurar aqui. Tá, então, ele encontrou um bolão, que é esse bolão aqui, tá? Vamos clicar nele aqui. O nome do bolão, o nome da lotérica é Tesouro Real. Ela tem, até o momento aqui da captura dos dados, ela tem 4/4 cotas. Então ela tem 4 cotas disponíveis de 4, no valor de R$ 24. Um triplo e 4 duplos. Então, como a gente pode ver aqui, ó, todas as colunas 1 bateram aqui, tá? Ou seja, ele selecionou a coluna 1 em todas aqui. Só que a diferença é que alguns aqui tem uns duplos aqui ou triplo. Há um aqui, ele botou duplo aberto, no jogo 1 aqui, no jogo 2 aqui de São Paulo. Ele botou duplo aberto. Desculpa aí, tá? Jogo 3 aqui, ele botou duplo aberto. E o jogo 6 ele botou um triplo. Mas todos têm um coluna 1 aqui. Por quê? Porque eu meti isso no filtro. Se eu quisesse fazer o inverso, ou seja, tudo coluna 2, poderia também, tá? Ou seja, pelo menos Santos, pelo menos Cruzeiro, pelo menos o Barcelona, pelo menos a Chape, pelo menos o Manchester, pelo menos o Chelsea. Vamos botar até o 8 aqui, tá? Então, ou seja, digamos que eu queira aqui um jogo que do jogo 1 até o jogo 7 seja tudo coluna 1, pelo menos, tá? Pelo menos coluna 1. E do jogo 8 ao 14, pelo menos coluna 2. Vamos ver se a gente acha alguma coisa assim. Ó, a gente encontrou. A
A gente encontrou duas lotéricas, dois bolões aqui. O primeiro, de 6 triplos, que é esse daqui, tá? Então ele bateu, só que essa estratégia aqui foi só de teste aqui, tá? Não é uma estratégia muito boa, né? Metade coluna um e metade coluna 2. Claro, é na minha opinião, né? Talvez de quem está usando o aplicativo possa ser uma opinião melhor. Pode ser uma estratégia melhor. Mas aqui ele mostrou, pelo menos existem bolões aqui com essa configuração. Então, do jogo 1 ao jogo 7, tudo coluna 1, ó, como vocês podem ver aqui. O jogo 6 aqui ficou um triplo. E do jogo 8 ao jogo 14, tudo coluna 2, tá? Ó, tudo coluna 2. E alguns aqui tem um triplo, beleza? No outro bolão aqui, talismã, lotérica talismã, casa lotérica, microempresa. Você vê que é um bolão mais caro, né? É um bolão de duas cotas, de R$ 82, 4 triplos. 4 triplos apenas. Mais caro, fala a cota, né? A cota dela nominalmente é mais cara que o outro. Então aqui é a mesma coisa, tá? Jogo 1 ao jogo 7, tudo coluna 1. Pelo menos, né? Pelo menos coluna 1. E do jogo 8 ao jogo 14, tudo coluna 1. Então, beleza. Essa foi uma estratégia aqui que a gente poderia usar. Uma segunda estratégia, que aí vai do perfil do utilizador, do apostador, que seria eu procurar triplos aqui, tá? Então vamos dizer que eu quero triplos nos seguintes jogos. Desse jogo aqui, no 14. Para ficar mais fácil aqui, eu vou botar em sequência aqui, beleza? Do jogo 14 até o jogo 9. 6 jogos. Então, triplo aqui, triplo aqui, triplo aqui, triplo aqui e triplo aqui. E aqui eu vou manter. Então, o filtro vai ser esse, tá? Tudo triplo aqui e pelo menos coluna. Vou botar coluna 1 aqui. E pelo menos coluna 1 nos outros jogos. Vamos ver se a gente acha alguém. Procurar. A gente viu que não achou ninguém, tá? A gente viu que não encontrou ninguém. O que a gente pode fazer aqui para melhorar isso aqui? E digamos que você quer esses triplos aqui, tá? Quer dizer, você quer essa configuração aqui, de pelo menos a coluna 1, mas por algum motivo você também quer esses triplos aqui. Você quer triplo nesses jogos. Então o que você pode fazer? Eu posso reduzir aqui a precisão aqui. Ou seja, dentro desses 6 jogos, em vez de ser os 6 triplos, são 6 mesmo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso, dentro desses 6 jogos, digamos que eu queira que pelo menos 5 deles batam. Então eu marcaria aqui essa marcação aqui, ó. Triplos que ele pode errar. Ou seja, ele pode errar um triplo. Então ele tem que, obrigatoriamente, teria que mostrar 5 triplos dentro desses 6 jogos. Beleza? Vamos mandar procurar, ver se acha alguém. Não achou ninguém. Vamos botar aqui dois erros. Vamos ver se tem alguém. Ó, a gente já acha uma lotérica. Que inclusive, acho que a lotérica já estava ali naquela marcação lá. Tá? Mas são 4 triplos lá, tem que bater, tá? Então a gente pode conferir aqui, ó. Coluna 1 a coluna 7, tudo coluna 1. Jogo 1 a jogo 7, tudo coluna 1. Tá? Jogo 8. O jogo 8 era coluna 1 também, se eu não me engano. Então aqui ele também bateu, tá? Ele bateu aqui porque ele marcou triplo. E do jogo 9 ao jogo 14, que seria tudo triplo, ele teria que acertar 4 triplos entre esses 6 jogos. Então aqui ele acertou, tá? O jogo 9 ele acertou, não, ele bateu, né? O bolão que bateu. O jogo 9 bateu, o jogo 10 bateu, o jogo 11 bateu, o jogo 14 bateu. E os outros jogos, aí o que aconteceu? Os que não bateram, né? O jogo 3, por exemplo, aí fica um valor invariável ali, né?
Ou seja, ele poderia pegar qualquer coisa. Porque como ele não é triplo, eu pedi para que fosse triplo, mas ele está dentro da margem de erro, né? Então ele mostrou qualquer coisa. O importou foi que ele achasse algo que dentro de 6 tivesse 4 triplos. Aí o que acontece? Aí você analisa se compatível ou não, né? Com seus palpites. Né? Se aquilo que ele deu aqui, né? O jogo 13 ele deu coluna 2, deu cruzeiro, aí você analisa se compensa ou não, né? Então ele funciona dessa forma. Beleza? Eu vou estar deixando aí no link. Eu vou deixar na descrição aí o link desse aplicativo aqui. Ele é disponível tanto para Android quanto para iPhone. Para iPhone ele ainda não está, ele está em fase de revisão ainda com a Apple. Está em revisão ainda, mas eu acredito que ele vai passar lá. O valor desse aplicativo aqui é um valor, não é muito caro, tá? É R$ 49 por mês, R$ 49 apenas por mês. Ele é de muita ajuda. Por quê? Porque para você achar esses filtros aqui, essas especificações aqui manualmente no site oficial da Caixa, é muito custoso, é muito trabalhoso, porque tem mais de 300 jogos, mais de 300 bolões lá. Tem vezes que tem 400, 500, 600 bolões. Então, para você fazer isso manualmente ali, um a um ali, porque a ferramenta lá de pesquisa do site da Caixa, ela não é precisa em relação aos jogos, tá? Ela só é precisa em relação ao valor da cota. O valor da cota e o número da cota, se eu não me engano. Ela só tem essa precisão em relação a isso. Em relação aos jogos, ela não tem nenhum tipo de filtro. Então, esse aplicativo aqui vai fazer essa função. Você vai poder marcar aqui as opções que você prefira e, em vez de estar fazendo isso manualmente lá, um a um, até porque realmente é chato, né? Convenhamos, é muito chato, é muito trabalhoso, né? Você vai procurar os bolões lá, igual aqui, né? Vamos abrir aqui o aplicativo da detalhes, porque senão você não consegue ver o conteúdo do bolão. Então você vai olhar e aí você vai verificar os jogos se batem com seus palpites. Geralmente, você vai fazer isso um a um, né? Você vai vir no primeiro jogo, vai verificar se bate, vai vir no segundo jogo, aí você vai fazendo essa análise. Aí, beleza, você viu que não é compatível com seus palpites? Você vai voltar, você vai vir no outro bolão, e você vai clicar, tá? Aí você vai olhar aqui, beleza, viu que é compatível, beleza, viu que não é compatível, você vai procurar outro, né? Pra você ver como é que é custoso, né? Aí digamos aqui, você entrou nesse daqui, entrou aqui, esse aqui já tem alguns triplos. Aí beleza, digamos que você verificou que esse daqui é compatível com seus palpites, né? Aí você vai olhar as cotas, né? E o valor. Aí o valor dele é R$ 174. Aí beleza, para algumas pessoas é muito, né? Então já não serviria. Aí o que acontece? Você teria que voltar. Aí vai, mesma situação. Aí digamos que você entrou nesse daqui, nesse outro aqui. Olha como é que é chato para entrar. Aí beleza, aí você viu que é muitas cotas, né? Aí você entrou no bolão ali, você vê que tem muitas cotas, aí você vai desistindo. Ou seja, não é fácil, tá? Essa pesquisa aqui não é fácil. Ela é muito custosa. Ela é muito trabalhosa. Então é isso, gente. Eu vou estar deixando aí no link aí, vou deixar aí o link. Beleza? É isso aí. Falou.